nosso vaso, Pai, aos teus pés, nesta manhã, para pedir que o Senhor nos ajude naquilo que ainda é um desafio para a nossa vida. Pai, nesta manhã de sexta-feira, dia do nosso jejum em comunhão, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada uma das pessoas que vão ver depois esse devocional gravado, cada uma das pessoas que se posicionaram no dia de hoje, Pai, para entregar as primícias do seu dia para Ti. Pai, nós entendemos que nada, absolutamente nada, nós realizamos sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem o Teu zelo. Cuida de nós, nos abençoe, nos proteja, nos direcione, nos orienta. Que esse dia de hoje, que essa sexta-feira, que esse final de semana seja um verdadeiro cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Pai, eu quero te pedir, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma dessas pessoas, a respeito da minha vida, para que em tudo eles nos abençoem, nos proteja, nos guarde e lute por nós. Pai, onde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor possa enviar os seus anjos para também abençoar, proteger e guerrear ao nosso favor. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Nós precisamos de Ti. Que esse jejum que nós vamos apresentar agora, Pai, seja agradável aos vossos olhos. Que esse jejum que nós vamos iniciar agora, o Senhor possa olhar para os nossos corações, sondar os nossos corações e arrancar de uma vez por todas tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade. No jejum de hoje, eu quero apresentar, e você, minha irmã, apresenta os motivos do seu jejum de hoje. Que o Senhor olhe para esse jejum de hoje, Pai, e que ele seja agradável a Ti. Que o Senhor nos fortaleça no dia de hoje, para que nós possamos vencer, para que nós possamos Te entregar o nosso melhor. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo todas as setas que Satanás vem lançando em direção à nossa casa, à nossa família, os nossos pensamentos. Pai, nesta manhã eu elevo a minha mente, os meus pensamentos cativo a Ti, a mais ninguém. Que o Senhor possa de fato nos orientar no dia de hoje, nesse devocional, para que haja cura, libertação na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida e na casa da família de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Amém, minha irmã? Esta semana, hoje o último dia do nosso devocional. E essa semana nós falamos sobre pecados e suas consequências, né? E eu quis trazer para você, espero ter conseguido, uma base, né? Por que uma base? Porque nós temos que avançar, né? Nós temos que avançar na busca pelas coisas do reino, nós temos que avançar em conhecimento das coisas do reino, né? Então, quando eu falei para você sobre pecado, como o pecado traz as suas consequências com histórias bíblicas, nós vimos essa semana, e eu falei para você anotar aí no seu caderninho, no rascunho,
algumas questões relacionadas à sua vida. Teve alguém que anotou? Algumas identificações que, conforme a gente for caminhando aqui essa semana, você pode ter identificado. Eu te falei, não é que tenha, né? Pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado diante do Senhor. Mas eu passei essa semana aqui trazendo para você algumas questões como assim, ó. Existem aqueles pecados que são escancarados, que envergonham, que expõem, né? Eu te falei de algum deles como pecado do adultério, um homicídio, um furto, né? Coisas assim que às vezes vêm aos olhos das outras pessoas de uma forma muito escancarada. E existem aqueles também que, porque a gente acha que é só um pouquinho, porque a gente acha que ninguém tá vendo, porque a gente acha, André, isso já é tão meu, né? Minha família se comporta assim, eu me comporto assim, é normal. A gente não abre mão, né? E eu coloquei até um dia um Reels no meu feed, depois você olha, que não é a montanha, que não é na montanha que a gente tropeça. Sabe por quê? Porque a montanha é grande e você tá vendo. São nas pequenas pedrinhas que você chuta uma aqui, chuta outra ali, fala, isso aqui não vai dar nada, né? O que que tem? É só hoje, é só um pouquinho. Essas coisas que a gente não dá muito moral, né? Essas questões que a gente vem herdando dos nossos pais, né? Isso eu quero tratar com vocês na mentoria, né? Na última mentoria do ano. Eu gostaria que todas vocês participassem, tá? Porque vai ser, assim, algo que vai trazer muita clareza aí a respeito de algumas questões da sua família, da sua casa. Participa para você começar a observar alguns comportamentos, alguns padrões repetitivos, né? E aí a gente acha que é normal. Não é normal. Eu disse para você que tudo aquilo que transgride aos mandamentos do Senhor, que tudo aquilo que a gente desobedece, escolhe desobedecer, vai causar em nós uma consequência. E aí as pessoas perguntam assim, tá, então qual que é o parâmetro que eu tenho que seguir? Como que eu tomo as decisões que eu preciso tomar, né? Como que eu tenho esse entendimento? Pode ser que você esteja se perguntando isso aí hoje, diante de tantas informações, tantos conteúdos que nós vivemos aqui hoje, que nós aprendemos aqui no decorrer da semana. Nosso parâmetro de vida cristã, né? O nosso segmento, o nosso estudo, o nosso debruçar de forma diariamente. Gente, não é aí, eu vou ler hoje, eu vou meditar hoje, depois, quando eu estiver precisando, depois, quando eu precisar de uma resposta de Deus, é que eu vou buscar na Bíblia. Depois também, que ler Bíblia nada. Eu peço para minha irmãzinha que vai lá na igreja, né, que ela é da intercessão, ela é do ciclo de oração. Eu peço para ela orar por mim, tá tudo bem. Olha para mim. Existem coisas na nossa vida, né, ocasiões que nós devemos e vamos precisar da intercessão de outra pessoa na nossa vida. E não tem nada de errado com isso. Mas existem situações na minha e na sua vida que nós temos que nos levantar e nos posicionar. Escreva aí no seu caderno. Eu preciso, eu decido, eu escolho, eu quero me posicionar. Andréia, se posicionar de que forma? Em obediência. Em obediência. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos mulheres obedientes. Nós somos mulheres que caminhamos não no padrão do mundo,
mas no padrão do céu. E mulheres obedientes, elas entenderam que para elas agradarem a Deus, seguirem aquilo que o Senhor determinou para mim e para você, elas vão desagradar o mundo. O convite que eu quero te fazer hoje é para você ter a ousadia de desagradar ao mundo. A palavra de Deus nos fala que se nós estamos agradando a esse mundo, nós estamos desagradando a Deus. A palavra de Deus também nos fala que se nós alimentarmos, se nós semearmos na carne e alimentarmos a carne, nós vamos colher na carne. Mas ela também nos garante que aquele que semeia em espírito... Tá travando, gente? É só pra mim? Aliás, é só pra Elaine ou pra mais alguém? Pra mim tá normal, tá? Mas falem aí. Mas aquele que semeia em espírito vai colher frutos no espírito. Se você... Presta atenção nisso que eu vou... Obrigada, meninas. Se você observou esta semana alguma área da sua vida que você está sendo roubado, lembra qual que é o ministério de Satanás? Matar, roubar e destruir. Se você conseguiu identificar esta semana que existe alguma área da sua vida em que você está sendo roubada, que existe morte, que existe destruição, é essa área que você precisa se perguntar: o que eu estou desobedecendo? Qual é o princípio que o Senhor deixou aqui na palavra e que eu estou desobedecendo? Ou porque conheço e tomei a decisão de desobedecer, ou porque eu não conheço. A palavra de Deus também fala que o Senhor não vai levar em conta o tempo que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento, o tempo da nossa ignorância. Mas eu costumo falar assim, ó, que à medida que a gente vai caminhando, à medida que o Senhor vai permitindo que a gente tenha acesso, né, à palavra dele, ao entendimento, ao discernimento, não fica mais fácil, fica mais difícil. Porque uma coisa é eu e você nós sabermos: André, eu não sabia. Mas depois, eu ouço sempre isso assim, Andréia, principalmente quando eu falo de mundo espiritual, eu acredito que vai ser a próxima semana eu vou adentrar um pouquinho nisso também. As pessoas falam assim, nossa, eu não sabia. Mas lá na sua live, lá no devocional, eu aprendi um monte de coisa. Mas, quando você falava, eu falava, meu Deus, eu já fiz isso, eu já fiz, né, essa coisa aí também, eu já andei por esses caminhos, e agora? Eu falei, fica calmo. Você se arrependeu? Demais, Andréia. Na realidade, a pessoa fala, né, eu venho colhendo frutos dessa decisão até hoje na minha vida. Mas a palavra fala que o Senhor não leva em conta esse tempo da nossa ignorância. Mas quando nós aprendemos, minha irmã, coloca amor nas minhas palavras, nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Dizer sim às coisas do alto, dizer sim ao que Deus nos pede para fazer, é deixar para trás todo mundo. Tudo que o mundo prega, tudo que o mundo fala, todas as direções que o mundo aponta. Viver em santidade, experiência própria agora, muitas vezes vai exigir de mim, de você, deixar
com que pessoas saiam da nossa vida. Não porque elas são ruins ou porque elas não prestam, não é nada disso. É porque simplesmente essa nova fase, essa nova roupagem que o Senhor te entregou, elas não querem, elas não conseguem ou elas não podem ainda te acompanhar. Mas acredita em mim, quando a gente escolhe por Jesus, quando a gente escolhe por caminhar sendo direcionada por Ele, quando a gente escolhe obedecer, nós lemos essa semana, obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas coisas na minha e na sua vida nós sacrificamos ou às vezes estamos tendo que sacrificar porque no momento de obedecer nós decidimos simplesmente virar as costas para o Senhor. Escolha. Isso é tão interessante que eu vou falar, mas é algo que tem acontecido na minha vida. Escolha desagradar as pessoas às vezes e a esse mundo para agradar aquele que deu a vida do seu único filho para salvar a mim e a você. O meu foco, o seu foco tem que ser o céu. Nós não vamos viver aqui para sempre. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós estamos aqui para fazer os consertos necessários que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nós estamos aqui para abençoar a vida do outro irmão. Quando o outro irmão tiver caído, quando o outro irmão tiver fragilizado, quando o outro irmão não conseguir orar, eu ser aquele que ora, que jejuma por ele, que se levanta e se posiciona em favor daquela vida. Mas o meu e o seu lugar não é aqui. Eu estou falando de vida eterna. Presta atenção. Tem muita gente que está tendo um entendimento errado. Morreu, acabou. É só aqui, só se vive uma vez. Eu só tenho uma vida. E aí, porque eles têm esses pensamentos, eles pensam assim: eu preciso viver de qualquer jeito, passando por cima de qualquer pessoa. O que tem é só um pouquinho, matando os meus desejos carnais, ou melhor, deixa eu mudar a palavra, satisfazendo os meus desejos carnais, em virtude dos meus prazeres. Muitas vezes, quando a gente está alimentando os nossos prazeres, nós estamos matando o Espírito Santo em nós. Lembra que ontem eu te falei que nós somos templo do Espírito Santo? Então o seu corpo, esse aí, pega aí no seu corpo, ele não é seu. Eu costumo dizer que a gente paga aluguel para o Espírito Santo. Ele é o dono, ele é quem manda. Então todas as vezes que eu peco contra o meu corpo, e ontem nós aprendemos, né, a respeito dos estímulos, o que eu tô vendo, o que eu tô ouvindo, o que eu tô falando, onde as minhas mãos estão pegando, tudo isso me leva à santidade ou me leva a pecar. Se você não assistiu, o devocional de ontem já tá prontinho lá no YouTube. Ser separada não é fácil. Viver num mundo que está o tempo todo te dando sugestões visuais, físicas, sugestões de toque, e permanecer posicionado em santidade não é fácil. Mas o nosso galardão, ou melhor, a nossa recompensa, vem do Senhor. Minha irmã, não adie, presta atenção. Não adie, não pense assim, eu vou viver isso que me agrada hoje, porque eu só tenho hoje.
Porque tem muita gente vivendo o que lhe agrada hoje, mas perdendo a recompensa do céu. Não perca a recompensa do céu. Não perca a recompensa. Anota essa frase aí. Não perca a recompensa do céu por um prazer momentâneo. Alguém anota aí nos comentários essa frase para mim, por favor. Não perca a recompensa do céu, a recompensa eterna por prazeres momentâneos. Não vale a pena. Não vale a pena. Seja uma mulher obediente. Seja aquela pessoa que as outras pessoas olham para você e falam assim, ó, aquela mulher ali é uma mulher de Deus, é uma mulher obediente, é uma mulher que caminha pela obediência. É uma mulher que abriu mão das coisas do mundo para viver as coisas eternas. Eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo sobre recompensa, tá? Até no YouTube, do Marshmello, alguém viu? Gente, é muito interessante. E quantas vezes nós estamos comendo marshmallow antes da hora, comendo aquilo que nos dá prazer no momento e adiando aquilo que é importante. E aí? Qual que é a sua escolha? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Quero ler com você Deuteronômio capítulo 7. Eu vou ler aqui 5 versículos, 4, que fala sobre obediência. E às vezes você está perguntando aí, Andréia, o que eu tenho que obedecer? Por onde eu começo? Eu quero passar uma tarefinha de casa para você. Você vai ler no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 5, a sua tarefinha de casa. Você vai ler todo o capítulo 5. Nesse capítulo 5 de Deuteronômio, é assim, ó, os 10 mandamentos. Lá estão as leis, as ordenanças que o Senhor deixou para que o povo dele seguisse. Para que o povo dele não se perdesse. Quando o Senhor fala para mim e para você assim, ó, não matarás, não matarás, não é porque ele quer proteger a outra pessoa, não. É porque ele quer proteger você. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que carrega nas suas mãos mancha de sangue, ela tem sérias consequências na sua vida. Quem esteve aqui no devocional presencial, onde eu falei sobre derramamento de sangue inocente, especificamente o aborto, sabe exatamente o preço que tem o sangue no mundo espiritual. Sangue no mundo espiritual, minha irmã, meu irmão, é moeda de troca. Então, quando o Senhor, aqui nos 10 mandamentos, fala para mim e para você assim, ó, não matarás, é porque se você fizer isso, vai cair sobre as suas mãos mancha de sangue e você vai colher consequências disso, não só na sua vida, mas nas suas gerações. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, quando você ler esses 10 mandamentos, que está lá em Deuteronômio 5, que eu passei de tarefa para você, não veja isso como assim, ai, não pode fazer nada. Tudo Deus não gosta, tudo Deus condena, tudo Deus manda não fazer. Ué, o que eu posso fazer então? Eu quero que você leia, que você aprenda que os mandamentos do Senhor não é para nos punir, mas é para nos proteger. E que a obediência, ela protege a mim e ela protege a você também. Agora, quais frutos você tem colhido por ser obediente? E quais frutos você tem deixado de colher porque você não tem obedecido? Ontem nós lemos lá em Gálatas 5, as obras da carne,
os frutos do Espírito, depois você lê. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então, portanto, se você acredita na palavra do Senhor, e eu prego aqui, ó, em cima da palavra do Senhor, você precisa entender que se você for uma mulher obediente, se você for uma mulher que caminha em santidade, não somente você, mas você e as suas gerações, elas serão beneficiadas. Agora, se você é uma mulher desobediente, se você é uma mulher que ama o pecado, que isso, André? Existe gente que ama o pecado? Existe. Existe. Existe uma frase que eu até postei esses dias, vou postar ela hoje de novo. Acho que está até também no meu feed, que diz assim, ó: antes de libertar uma pessoa, você precisa perguntar para ela se ela quer ser liberta. O meu marido, essa semana, ele tá ajudando um casal, um homem em especial, e ele falou assim: nossa, eu chamei o fulano para ver parcela, eu chamei o fulano para ir por culto. Não quer, parece que eu mando mensagem, parece que só olha, nem responde. Aí eu falei, essa frase que eu falei agora, eu falei pra ele: amor, antes da gente libertar a pessoa, a gente tem que saber se ela quer ser liberta. Tem gente que ama o pecado. Tem gente que quer estar onde está. Tem gente que fala: não, eu vou abrir mão. Hein? Não sei que dia que eu vou morrer. Eu quero ficar aqui. Deixa a pessoa lá, gente. A palavra fala que nós somos atalaia na vida dos outros. Que nós temos pregar o evangelho. Olha que interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas têm a ilusão de que pregar o evangelho é só para os pastores, para as pessoas que entendem. Pregar o evangelho é para mim e para você. Eu e você somos convidadas por Deus, por Jesus, para ir e orientar aqueles que não sabem. É para nós. Nós temos que ser atalaia na vida do outro. Mas tem um limite. Existe algo que Deus deixou para mim e para você que chama livre-arbítrio. Eu vou, eu convido, né? Eu até me disponho a ir buscar a pessoa. Eu vou, eu te busco, tal. Não quero, não dá, né? Ai, tô trabalhando, ai, tô muito cansada. Cada um com as suas desculpas. Mas pelo menos a culpa daquela alma, a responsabilidade daquela alma não vai cair sobre as suas mãos. Pregue, fale, sim, mas tenha também discernimento para você saber até onde você não está sendo evasiva com o outro. Porque já aconteceu comigo, tá? Às vezes de convidar as pessoas, eu vou. Aí um dia eu percebi que eu estava sendo inconveniente. Por quê? Porque a pessoa, ela ama o pecado. Ela quer viver ali. Ela quer viver na lama. Você sabe por quê? Porque o pecado não vem com gosto ruim. Lembra que eu falei essa semana que tudo que Satanás vai te oferecer tem aspecto bom. Ele não vai te oferecer coisa que não presta. Mas as consequências daquilo, do seu prazer momentâneo, de alimentar a sua carne, vai vir. E ele não te oferece coisa boa porque ele é bom, não. Ele te oferece porque ele é um invejoso. Tudo que Deus quer dar pra mim e pra você, ele quer copiar. Só que a diferença, ele dá com uma mão, ele toma com as duas. Toma com a pá carregadeira. Então é isso que eu quero que você hoje, quando a gente finalizar a nossa live, nós vamos orar agora mesmo. Vocês vão repetir comigo uma oração aqui de renúncia, né? Uma oração de pedido de perdão. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Deuteronômio 7, a partir do 12, diz assim, ó: as bênçãos da obediência. Se você obedecer a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus,
manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e fará vocês multiplicarem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Olha o 14, vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não afligirá vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhe entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhe seria uma armadilha. Li alguns versículos aqui, depois você termina de ler. Se eu decido obedecer, eu vou colher bênçãos. As bênçãos da obediência. Mas o que é o contrário de bênção? É maldição. Se eu escolho desobedecer, se eu escolho levar uma vida cheia de pecado, que tem eu viver essa vida? Que chatice. Tudo bem, meu irmão, a vida é sua. Mas na hora que estiver colhendo os seus frutos, lembra do lugar que você caiu. Lembra da aliança que você fez com Satanás, com as trevas. E não se assuste se você tiver que pagar um preço, porque existe as consequências da minha decisão. Para fechar, se eu obedeço, eu tenho bênçãos. Se eu desobedeço, eu tenho maldição. É isso que nós precisamos entender e pedir ao Senhor todos os dias. Pai, me ajude a não pecar. Perdoa pelos meus pecados. Pai, eu quero acertar. Me direciona, me orienta. Todos os dias. Todos os dias. Blinda minha mente. Nós somos muito atacados na mente. Ontem eu falei pra vocês lerem esse livro aqui, ó. Eu acho que eu já coloquei o PDF lá pra vocês. Campo da Batalha da Mente, da Joyce, ó. Pra vocês terem esse entendimento da guerra que a gente enfrenta aqui, ó, na nossa mente. Então, minha irmã, pecado nada mais é que o afastamento da presença de Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado, o pagamento do meu e do seu pecado é o que, gente? É a morte. E eu disse pra você que não necessariamente a morte lá, com a sua mão aqui, você num caixão cheio de flor. A morte emocional. Eu sofri essa morte muito dolorida. Ontem eu tava conversando com a minha vizinha aqui à tardezinha, sentada aqui no banquinho. Ela trazendo algumas questões e a gente conversando. Eu falei, eu fiquei já muito doente. A gente ser emocionalmente dependente de alguém. A gente não conseguir caminhar sozinha. A gente não sentir força nas nossas decisões. É horrível. Eu já passei por esse deserto. Se necessário, faça os consertos que você tem que fazer. Não tenha vergonha não, Pai, eu pequei. A palavra é muito clara, né? Confessai-vos os pecados uns aos outros para que sejam curados. Se você quer ser curado, confessa com alguém aí que você goste, que você sabe que é uma pessoa que vai manter em sigilo aquilo ali. Porque na confissão uns para com os outros tem cura.
Por que falar? Por que terapia tem resultado? Porque às vezes a pessoa não fala, interioriza. E quando ela começa a falar, jogar aquele lixo pra fora, contar das coisas que machuca, que aflige. Por que, gente, que tem cura? Porque ela começa a tirar aquele lixo que tá há anos dentro dela. Não tenha medo do diabo. Ele se alimenta de pecado. Tenha medo do pecado. Amém? Fez sentido para alguém esse devocional dessa semana? Você conseguiu identificar algumas situações aí? Coloca para mim. Aleluia, Gi. E nós já vamos preparar para a gente fazer a nossa oração, tá? Oração de renúncia, pedindo perdão ao Senhor, né, pelos lugares que passamos, pedindo perdão pelos pecados que nós cometemos. E quem fez aquela listinha, aquela anotação de coisas que precisam, que olhou para você e falou assim: isso aqui é um pecado na minha vida, isso aqui é algo que eu vim alimentando, nós vamos usá-la agora, tá? Vai ter um momento que eu vou falar, vou sugerir algumas coisas e você, a hora que eu falar, agora você fala a sua listinha, você fala aí pra você, não precisa gritar. Você só fala com som audível pra você ouvir, tá bom? Pra você ter entendimento. Ai, glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração? Estão prontas? Lembra, se estiver deitada, levante, se sente, né? Pra você não perder a oração. Depois, o devocional fica salvo lá no nosso canal do YouTube. Lembrando para você que não é inscrita, se inscreva lá, né? Se inscreva, depois eu vou deixar aqui nos stories o link para você se inscrever lá. Se inscreva. Amanhã, sábado e domingo, nós temos o Ore Comigo, as nossas pílulas de discernimento, de sabedoria, né? Ore Comigo. Então vai estar lá amanhã e no domingo. Na segunda a gente volta e vai, se Deus quiser, em nome de Jesus, até sexta-feira com um tema novo. Eu acredito que eu vou começar a falar para vocês sobre o mundo espiritual de uma forma mais profunda, tá? Ontem eu tava lendo algum conteúdo ali e o Espírito Santo começou a movimentar meu coração. Então aguarde, eu acho que o tema da semana que vem vai ser um tema assim bem profundo. Vamos orar então? Estão prontas? Estão prontas? Vamos lá. Você vai repetir comigo, tá? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Você vai repetir. Tem que sair da sua boca. Lembra, o mundo espiritual é movido por palavras. Ai, André, eu pensei aqui, eu falei em pensamentos. Não, você vai falar. Não precisa gritar, mas precisa sair da sua boca. Amém? Repete comigo, se você quiser fechar seus olhos, pode fechar, não tem problema. Às vezes, gente, eu não fecho os olhos aqui, porque como eu tô ao vivo, pode acontecer de cair a live, pode acontecer de travar, então tem que estar bem atenta, tá? Mas você pode sim fechar os seus olhos e você vai repetir comigo esta oração. Vamos lá? Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos e diante dos principados, potestades, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu Deus, a quem sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que renunciei a Satanás e seus demônios e a todas as suas obras. E para deixar isso bem claro, passo a renunciar, colocando sobre a cruz de Cristo e pedindo perdão ao Senhor todos os seguintes
pecados. Peço perdão ainda pelos pecados de alcoolismo, fumo, uso de drogas, jogos de azar, roubos e furtos, glutonaria, assassinato, brigas, palavras torpes, pragas, avareza, ganância, usura, retenção do dízimo, ansiedade, sonegação, agressividade, ira, vingança, ódio, destruição, medo, confusão, mentira, preguiça, acepção de pessoas, consumismo, traição, palavras malignas, blasfêmias, tomar o nome de Deus em vão, desobediência aos pais, engano, murmuração, fofoca, todo tipo de idolatria, corrupção, injustiça, maldade, incredulidade, rebeldia, orgulho, falta de perdão. Apresente agora, minha irmã, o que você anotou aí na sua lista. Coloco todos os meus pecados sobre a cruz de Cristo. Recebo o seu perdão. E em nome de Jesus, quebro todas as alianças e pactos que influenciaram e vieram sobre a minha vida. Quebrado está também todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Renuncio a todas as demais entidades espirituais relacionadas com estes pecados. Em nome de Jesus, eu os amarro, eu os expulso da minha vida para o lugar onde o Senhor Jesus determinar. Tomo agora toda a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Todas conseguiram fazer? Amém? Se você chegou agora, não viu todo, vai ficar salvo lá no YouTube, tá? Gente, a oração da madrugada ficou pro próximo final de semana, tá? Dia 29, porque amanhã as meninas têm um compromisso lá em Rio Preto, tem uma imersão lá. Então, nós vamos fazer no próximo dia 29, eu vou avisando vocês, amém? Todo o devocional da semana está lá no meu canal do YouTube. Já aproveita, já se inscreva. Lá tem bastante conteúdo que vai te ajudar a crescer, a expandir e a viver um tempo novo na presença de Deus, tá bom? Eu desejo para você um excelente final de semana, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, né? Que o Senhor esteja te direcionando. Para as meninas que vão amanhã para a imersão, beijo no coração de vocês, orem lá por mim, façam uma boa viagem. O Senhor está com vocês, está direcionando. Eu tenho muito orgulho e muita alegria que as mulheres que estão aqui comigo no devocional, que estão comigo aqui na minha célula, são mulheres que buscam a presença do Senhor, que não negociam, né? Que têm crescido em fé, em graça e sabedoria. Aguarde, em breve eu vou anunciar para vocês como vai funcionar a nossa mentoria, tá, gente? Eu vou colocar... vocês estão perguntando de valor, né? Eu vou colocar um valor bem acessível, tá, gente? Porque vai ser online, para vocês participarem. Porque eu quero que todas vocês participem, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo no coração de vocês. Amo cada uma de vocês. Semana que vem nós estamos de volta. E aguarde que o tema tá forte, tá? Beijo. Deus que te abençoe. Vão com Deus, tá bom? Tchau, tchau.